Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, suas questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 32. Considere o cubo ABCD EFGH representado na figura abaixo, cuja aresta mede 4 cm e M é o ponto médio da aresta AB. Essa frase parece um pouco estranha, mas enfim, acho que estava assim na questão. A área do triângulo MHGE. Então temos aqui um cubo, suas arestas medem 4 centímetros, certo? Temos que M é o ponto médio da aresta AB, então divide a aresta AB em dois segmentos que medem 2 unidades, 2 centímetros no caso. Ele quer saber a área desse triângulo MHG. Podemos tomar então como base desse triângulo esse segmento HG aqui, que mede 4 unidades, a aresta do cubo. Então, a área do triângulo é base vezes a altura. Considerando esse segmento como base, podemos traçar aqui a altura, que vem do ponto M até o segmento HG, formando um ângulo de 90 graus com esse segmento. Vamos dizer que a altura intersecta o lado HG aqui no ponto P. Vamos chamar a altura, vamos dizer que a altura tem uma medida x. Como podemos determinar a altura desse triângulo para então poder calcular a sua área? Ora, podemos traçar aqui, a partir do ponto P, um segmento até a aresta DC do cubo, que forma um ângulo de 90 graus aqui com essa base do cubo. Forma um ângulo de 90 graus aqui com essa base do cubo, com esse quadrado ABCD aqui, que é a base do cubo, da maneira como ele está disposto na questão. Vamos chamar esse ponto aqui de Q. Agora nós podemos pegar esse triângulo MQP aqui e usá-lo para determinar a medida de x. Observe que o triângulo MQP é um triângulo retângulo, aqui em Q tem um ângulo de 90 graus, a sua hipotenusa mede x, é o segmento MP, e nós sabemos que a medida PQ é também 4 unidades, certo? É a mesma medida da aresta do cubo aqui, é a distância entre duas arestas, 4 unidades. É só pegar essa medida aqui e transportar, certo? Então nós temos aqui o triângulo retângulo MQP, a sua hipotenusa mede x, os seus catetos medem 4 unidades, aqui embaixo também 4 unidades, é a mesma distância que essa aresta BC aqui. Então é só aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 16 mais 16, 32. X é igual a raiz quadrada de 32. 32 pode ser escrito como 2 vezes 16, isso é igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 16, simplificação de radicais. Raiz quadrada de 16 é 4, então é 4 vezes a raiz quadrada de 2. Esse é o valor de x, certo? Mas a questão não quer o valor de x, não quer o valor da altura do triângulo, ela quer a área do triângulo. Então, a área do triângulo é a base, que é 4, vezes a sua altura, que é 4 vezes a raiz quadrada de 2, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2 é a área do triângulo. Isso vai ser igual a 16 dividido por 2, 8. 8 vezes a raiz quadrada de 2. Alternativa C. Vamos para a próxima questão. Questão 33. Considere o cubo e os tetraedros ABCD, EFGD e HIJD, nos quais os pontos AC, E, G, H e J são pontos médios de arestas do cubo, como representado na figura abaixo. A razão entre a soma dos volumes dos tetraedros ABCD, EFGD e HIJD e o volume do cubo é... Então, nós temos aqui um cubo, podemos dizer que sua aresta é x, sua aresta mede x unidades. E nós temos aqui 3 tetraedros nesse cubo. A questão quer saber a razão, ou seja, a divisão entre o volume dos tetraedros, polígonos de 4 faces, e o volume do cubo, certo? A questão quer saber qual é essa razão, qual o valor aqui dessa fração, na verdade, o volume dos tetraedros dividido pelo volume do cubo. A questão diz que os pontos A, C, I, G, H e J são pontos médios das arestas do cubo, ou seja, dividem as arestas do cubo ao meio. Bom, o volume do cubo é fácil, certo? O volume do cubo é x ao cubo, aresta ao cubo.
Agora, qual é o volume desses tetraedros aqui? Como que nós podemos determinar isso? Bom, observe que esses tetraedros, na verdade, vão ter o mesmo volume, todos eles três, porque eles são construídos da mesma maneira, certo? Eu tenho aqui metade da aresta do cubo, metade da aresta do cubo, uma aresta do cubo inteira e ainda um segmento aqui que une dois pontos médios. Da mesma forma, esse outro tetraedro aqui, metade da aresta, um segmento unindo os pontos médios e uma aresta do cubo inteira. Da mesma forma, esse outro aqui. Vão ter as mesmas medidas, vão ter os mesmos volumes. Bom, então vamos determinar qual é o volume de um deles, é só multiplicar por 3. Então, pegando esse tetraedro JIHD, qual será o seu volume? Bom, o tetraedro, na verdade, é uma pirâmide, certo? Nós temos aqui uma base, que é um triângulo, né? E temos um vértice aqui, e todos os pontos dessa base são unidos até esse vértice, formando uma pirâmide, no caso, 4 faces, né? Um tetraedro. E o volume da pirâmide, nós sabemos, é 1/3 vezes a área da base, vezes a altura da pirâmide. Essa é a fórmula do volume de uma pirâmide. Então, isso vai ser igual a 1/3 vezes... Qual é a área da base da pirâmide? A base da pirâmide é esse triângulo aqui, JIH. Nós sabemos que essa medida aqui é x sobre 2, né? Porque J é o ponto médio dessa aresta do cubo aqui, então divide ela ao meio. Da mesma forma, H é o ponto médio dessa outra aresta, então essa medida aqui também é x sobre 2. Esse triângulo também é um triângulo retângulo, né? Porque são duas arestas do cubo aqui, formam um ângulo de 90 graus. Então, a área de um triângulo retângulo, né, é base vezes altura, e no caso, né, cateto vezes cateto dividido por 2. Então, a área desse triângulo aqui vai ser base, que é x sobre 2, vezes a altura, que é x sobre 2 também, no caso um triângulo retângulo, né, a base e a altura são os dois catetos, dividido por 2. Ou ainda podemos simplesmente multiplicar por 1/2, certo? Mesma coisa que dividir por 2. Isso vai ficar, então, x² sobre 8. Essa é a área da base da pirâmide, x² sobre 8. Vezes a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é a aresta do cubo aqui. Essa é a altura. É a distância do vértice da pirâmide até a sua base, no caso, a aresta do cubo. Isso aqui vai ser igual, então, a x², né? x² vezes x² dividido por 3 vezes 8, 24. Então, esse é o volume de uma das pirâmides, de um dos tetraedros. Então, multiplicando por 3, nós vamos ter 3 simplifica com 24, fica x³ sobre 8. Então, esse é o volume, né, dos 3 tetraedros, x³ sobre 8. Agora, então, né, simplificando essa fração, nós vamos ter x³ sobre 8 dividido por x². É isso que a questão quer saber, é a razão entre a soma dos volumes dos tetraedros e o volume do cubo. Então, divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo recíproco, o inverso da segunda. Isso aqui, então, fica, simplificando aqui, 1/8. Quer dizer, o volume desses tetraedros é 1/8, da soma, né, dos 3 tetraedros, é 1/8 do volume do cubo. Alternativa A. Vamos para a próxima questão. Questão 34. Considere os pontos A, B e C de coordenadas inteiras que determinam os vértices do triângulo ABC, representado no sistema de coordenadas cartesianas abaixo. A revolução do triângulo ABC em torno do eixo X gera o sólido P, a revolução do triângulo ABC em torno do eixo Y gera o sólido Q. A razão entre os volumes de P e Q é... Então, temos aqui o triângulo ABC. Nós já vemos que esse lado aqui do triângulo mede 2 unidades, né, do eixo X2 até 4. Esse lado aqui, aliás, essa medida aqui, que seria a altura do triângulo, mede 6 unidades, do eixo y0 até o eixo y6. Né? Já poderíamos até determinar a área desse triângulo, base vezes a altura dividido por 2, que vai dar 6. Nem sei se essa informação vai ser útil, mas já temos ela então. E a questão diz o seguinte: a revolução desse triângulo em torno do eixo x vai gerar o sólido P, e a revolução desse triângulo em torno do eixo y vai gerar o sólido Q. E a questão quer saber a razão entre os volumes de P e Q, ou seja, o volume de P dividido pelo volume de Q.
volume de P sobre o volume de P. É isso que a questão quer saber. No final, vamos ter que voltar aqui. Nós vamos lá, então, começando com a revolução do triângulo ABC em torno do eixo Y. Acho que vai ser mais fácil de desenhar a revolução em torno do eixo Y. Vamos começar por isso, então. Depois, vamos tratar da revolução em torno do eixo X. Então, aqui, eixo X, eixo Y, vamos fazer o nosso triângulo. Vamos tentar fazer um esboço dele aqui. Certo? Aqui está o nosso triângulo. Sabemos que essa coordenada aqui é 6, essa coordenada aqui é 4, essa coordenada aqui é 2. E nós vamos fazer, então, a revolução desse triângulo em torno do eixo Y. Então, todos os pontos vão fazer uma volta inteira em torno do eixo Y. Né? Podemos começar com esse ponto 4 aqui. Ele vai fazer a volta inteira, vai vir até aqui no menos 4, né? Vai passar lá atrás, aí vai completar a volta. E da mesma maneira, todos os outros pontos desse triângulo. Também esses pontos de dentro aqui, eles vão fazer uma volta inteira. Esse do 2 aqui vai vir até o menos 2. Então, todos os pontos aqui vão fazer essa volta inteira. Então, na verdade, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um cone, só que um cone vazado. Né? Nós vamos ter um cone do qual foi cortado de dentro, do qual foi tirado um outro cone. Certo? Porque se nós tivéssemos simplesmente todo o triângulo, né? Todo o triângulo cheio e feito a revolução dele em torno do eixo Y, nós teríamos então um cone, né? Simplesmente um cone totalmente preenchido. Mas no caso nós temos aqui essa parte aqui que não tem triângulo, né? Essa parte aqui ela não faz parte do triângulo ABC. Então vamos dizer assim, essa parte aqui ela não faz parte. Então ela faz a revolução também, né? E fica como se fosse um cone que foi tirado de dentro do outro cone. Então, para determinarmos o volume desse sólido, que é o sólido Q, nós temos que pegar o volume do cone de fora menos o volume do cone de dentro. Né? O volume, poderíamos dizer, do maior menos o volume do menor. Então, vamos começar com o volume do cone maior. Vou colocar assim, volume do cone maior. O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Qual é, então, a área da base desse cone maior aqui? Certo? Do cone maior, como se fosse o cone inteiro sem termos tirado a parte de dentro. Bom, a base é um círculo, certo? A base é um círculo, porque é um ponto que fez uma volta inteira, né, em torno do eixo Y. Então, é um círculo que tem raio que mede 4 unidades. Né? Então, a área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Qual é a altura aqui desse cone? É 6 unidades, certo? Vezes a altura dividido por 3, certo? Então, só revisando aqui a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2, né? 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32π. Esse é o volume do cone de fora, o cone maior, digamos assim, né? O cone cheio, sem tirarmos ainda o cone de dentro. Agora, vamos pegar esse cone menor aqui. Qual é o volume do cone menor? Ou o volume do cone de dentro, tanto faz. Bom, é a mesma coisa, é a área da base. Qual é a base? É um círculo também. É um círculo cujo raio mede 2 unidades. E, portanto, a sua área vai ser π vezes o raio ao quadrado, né, a área da base, vezes a altura, que também é 6 unidades, dividido por 3. Né? O volume do cone é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Aqui é a área da base, aqui é a altura. Então, novamente, 6 dividido por 3, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2 fica 8π. Agora é só subtrair o volume do maior, o volume do menor. Então, 32π menos 8π é igual a 24π. Esse é o volume do sólido Q, é 24π. Agora vamos fazer a mesma coisa, mas a revolução em torno do eixo X, que vai nos dar o sólido P. Vamos fazer o esboço aqui ao lado. Eixo X, eixo Y. Vamos fazer aqui o nosso triângulo.
certo? Então aqui 4, aqui 2, aqui a medida é 6, certo? Eu simplesmente reproduzindo a figura aqui, né? Nós vamos ter ali os pontos A, B e C, os pontos A, B e C, certo? Essa figura ali. E agora vamos fazer a revolução em torno do eixo X, que vai nos dar o sólido P. Então, novamente, todos os pontos vão fazer a volta inteira em torno do eixo X. Então, por exemplo, esse ponto aqui, né, ponto A, ele vai fazer toda a volta, né, ele vai vir até aqui o menos 6. Claro, não está ficando um círculo perfeito, né? Você imagina na perspectiva, ainda se fica torto. Mas ele vai fazer toda a volta, né, até ali o menos 6. E da mesma forma, todos os outros pontos desse segmento aqui, AC, vão fazer a volta. Da mesma forma, também os pontos desse segmento AB aqui vão fazer a volta inteira. Né? E nós vamos ter, então, um cone. E da mesma forma como nós tínhamos aqui, nós vamos ter um cone maior, né, do qual foi, digamos assim, tirado o cone de dentro, do qual foi tirado um cone menor. É porque nós temos aqui essa parte, né, que não faz parte do triângulo, né, que também, digamos assim, fez a revolução. Certo? Então, da mesma forma, nós temos aqui, se nós tivéssemos o triângulo inteiro, aqui, todo ele preenchido e fizéssemos a revolução em torno do eixo X, nós teríamos simplesmente um cone, certo? Teríamos simplesmente um cone. Mas como nós temos essa parte aqui do triângulo, né, que está, digamos assim, vazia, e que também acaba fazendo a revolução, né, esse vazio, digamos assim, vai gerar também um cone menor, que deve ser subtraído do volume do cone maior para que nós cheguemos, né, no volume do sólido P. Lembre-se, esse aqui é o sólido P que nós geramos. Então, o volume do sólido P, da mesma forma, vai ser o volume desse cone maior menos o volume desse cone menor aqui. Você tenta imaginar essa imagem, né, na sua mente. Claro que nos desenhos aqui que eu faço é realmente bem complicado, né? Mas nós estamos então fazendo a revolução, né, do triângulo inteiro e depois a revolução, né, dessa parte aqui que não tem nenhuma área, né, dessa parte aqui, né, que não tem nada, que vai gerar como se fosse um vazio, né, um vazio em forma de cone também, que nós temos que subtrair. Então, observando aqui esse cone maior, né, esse cone maior aqui, nós vamos ter que a base dele também é um círculo, né, um círculo de raio 6, a altura dele, como ele está deitado, a altura dele, deitado entre aspas, né? A altura dele é 4 unidades. Né? Então, qual vai ser o volume desse cone maior? O volume do cone maior aqui. É novamente a área da base, então é π vezes 6 ao quadrado, né? Π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 4 unidades, dividido por 3. A área da base vezes a altura dividido por 3, que é igual a 6 ao quadrado, 36, dividido por 3, 12, vezes 4, 48π. Agora vamos fazer o volume do cone menor. Mesma coisa, né? Nós vamos ter aqui esse cone menor, que também vai ter uma base em forma de círculo. A área da base é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a área da base é π vezes o raio, que é 6 ao quadrado, vezes a altura agora no caso vai ser 2, certo? 2 unidades apenas, então vezes a altura dividido por 3. Então 36 dividido por 3, 12 vezes 2, 24π. Agora é só subtrair, né? A área, aliás, o volume do maior menos o volume do menor, 48π menos 24π fica 24π. Então o volume de P é 48π menos 24π, né? O cone maior menos o cone de dentro, né, essa parte vazada, fica 24π. Então, o volume aqui de P é 24π. Então, 24π sobre 24π é igual a 1. Então, a razão entre os volumes é 1, alternativa B. Uma questão um pouco mais trabalhosa, né, que requer bastante visualização espacial e com esses meus desenhos aqui não fica
muito fácil de compreender, mas eu espero que não tenha confundido ninguém, certo? E até o próximo vídeo.